O relato que vou contar aconteceu comigo em 1982, ano que gravou-se em minha memória como tinta. Naquela época, a internet era uma fantasia de ficção científica e os celulares estavam nas mentes dos sonhadores que moldariam o futuro. Morávamos em uma cidade pequena, dessas que, se você piscar enquanto dirige, provavelmente a perderá de vista. A comunidade era unida, mas a vida para jovens adolescentes como eu era tediosamente previsível. Meus companheiros de aventuras eram um grupo excêntrico: Arthur, o corajoso, Lívia, a curiosa, Renato, o cético, e eu, Gabriel, mais um espectador do que participante ativo dessas escapadas semanais. Encontro após encontro, nos distanciamos dos olhares julgadores dos adultos e buscamos refúgio em nossa pequena floresta, que se estendia além dos limites da cidade como uma faixa verde escura e misteriosa. Era o nosso retiro secreto, nosso próprio pedaço do mundo, selvagem e imprevisível, quase tão selvagem quanto os corações pulsantes em nossos peitos juvenis. Lá, entre as árvores que cochichavam segredos com a brisa noturna, tragando o fumo de cigarros baratos e gargalhando com o amargo sabor de cerveja que havíamos furtado de geladeiras desatentas. Nos banhávamos na liberdade, mas aquela sensação de aventura começava a se desgastar, tornando-se tão rotineira quanto as vidas que tentávamos esquecer. Por capricho do destino, ou talvez por um desejo inconsciente de quebrar a monotonia, nossas idas ao cemitério da cidade se tornaram frequentes. Sob a luz prateada do luar, contávamos histórias de terror, competindo para ver quem conjuraria o conto mais horripilante. Apesar dos arrepios e olhares cautelosos sobre os ombros, na maioria das vezes, tudo o que encontrávamos era o silêncio dos mortos e o eco das nossas próprias risadas nervosas. Entretanto, naquele particular fim de semana, o céu estava carregado de nuvens pesadas e o vento soprava, anunciando uma tempestade. Teríamos ficado em nossas casas, protegidos e quentes, se não fosse por uma provocação, quase um desafio, proferido por Arthur durante o intervalo no colégio. Já cansados das mesmas velhas brincadeiras, ele sugeriu algo que não tivemos como recusar. Algo que transformaria nosso tédio em uma lembrança distante, que nos tiraria da nossa zona de conforto e nos desafiaria de maneiras que nunca poderíamos imaginar. Na noite em questão, um brilho prateado bordava os contornos do cemitério silencioso. Nada mais do que um capricho juvenil nos incitava, um desejo tolo de arrancar segredos do além. Embriagados, não apenas pelo álcool, mas pela ideia ousada de Arthur, concordamos, sem muita consideração, a evocar a presença de um espírito para nos revelar vislumbres do porvir. A lenda da velha bruxa da cidade era nossa inspiração. Maria, assim a chamavam, era uma figura de respeito e terror. Sua fama atravessava cada casa, cada rosto enrugado pelos anos de sol e trabalho duro. E apesar de ninguém jamais admitir em voz alta, todos na cidade, até mesmo os céticos, tratavam-na com um misto de reverência e distância. Nosso grupo de amigos, carregados de invencibilidade tipicamente adolescente, escolheu seu túmulo como nosso altar profano. Não era mais do que um monte de terra marcado por uma pedra sem inscrição, mas para nós era suficiente. Lívia retirou de sua mochila um tabuleiro Ouija improvisado, letras recortadas em papel colado em cartolina e um pequeno copo que serviria de indicador. A ideia era simples, até infantil: fazer perguntas e esperar as respostas de outro mundo. Arthur era o líder da cerimônia, com seu jeito destemido e tom de comando. "Senhora Maria, está aí?" Ele iniciou, sua voz um murmurinho vacilante apesar do ar de valentia. O vento abraçou o cemitério como uma resposta sussurrante da noite.
O grupo trocou olhares inquietos e um arrepio involuntário tomou conta de mim. Era apenas a brincadeira que esperávamos, mas a atmosfera lentamente tecia uma capa de seriedade sobre nossas ações. Sem aviso, o copo se moveu, seu arrastar no papel criando o som mais alto daquele silêncio sufocante. Sim, ele apontou, e nós estacamos, presos na armadilha da curiosidade e do temor. E foi então que o medo tomou um sabor demasiadamente real. Arthur, com um risinho nervoso, fez aquela que seria a pergunta mais imprudente de nossas jovens vidas. Maria, o que você quer? Os momentos seguintes gravaram-se como uma tinta negra em cada alma presente, uma marca que carregamos ainda hoje. Naquela noite, algo foi perturbado, algo além das pedras e túmulos, além das sombras e ecos. Algo que, uma vez despertado, não pode ser simplesmente esquecido ou ignorado. A umidade da noite colava-se à pele como um prenúncio dos céus, e com a lua como nossa única testemunha, o pequeno cemitério adquiria contornos de outro mundo. Reunidos em volta do mausoléu, cuja existência se manteve como uma espécie de segredo aberto entre os habitantes da cidade, percebemos que nossa coragem juvenil se dissolvia um pouco, gota a gota, ante a realidade daquele desafio silencioso. Algumas lendas crescem em solo fértil de temores e segredos, e a da velha feiticeira Maria era uma dessas. Nunca confirmada, nunca completamente negada, ela sobrevivia nos cochichos nas esquinas e nos olhares desviados quando se passava ao lado daquele mausoléu sem nome, fortemente lacrado por correntes que contavam histórias de terror e abandono. Um silêncio condenatório desceu sobre nós. Entretanto, não era o silêncio antes de uma tempestade, mas sim aquele que a segue, carregado de respostas e sussurros de coisas deslocadas. Arthur, o mais destemido entre nós, ou talvez o mais tolo, levantou-se num ato de rebeldia contra o silêncio e, acalentado pelo fogo do álcool, aproximou-se da porta do mausoléu. Venha, Maria Feiticeira, venha nos mostrar o que deseja. A corrente balançou levemente. Poderia ter sido apenas o vento que agora gemia entre os túmulos, mas nós estávamos além da racionalidade. O cemitério, uma vez palco de nossos contos e risadas, tornou-se um tribunal, e nós, involuntários acusados. Nada aconteceu naquele instante, cedendo apenas espaço para nossa imaginação torturada, mas as semanas que se seguiram imprimiram uma verdade em nossas vidas. Há coisas que, uma vez despertadas, demandam ser reconhecidas. Lá estávamos nós, 4 silhuetas audaciosas na penumbra, com um tabuleiro Ouija feito de páginas arrancadas de um caderno e um copo manchado pelo vinho de sabor duvidoso como ponte para o além. Não éramos exorcistas nem médiuns, apenas jovens desafiando o desconhecido por um vislumbre de emoção. 2 vezes chamamos por ela, mas apenas o silêncio nos respondia. Nossa espera se alongava como a sombra da lua cheia que lambia as lápides, e em meio à frustração e ao álcool, a coragem começava a vacilar. Os contos acerca de Maria, a velha feiticeira de nossa pequena cidade, eram de curar enfermidades e desgraças, mas também de maldições sussurradas em noites como aquela. No entanto, foi na 3ª chamada que Arthur, com um tom de desafio que lhe era característico, invocou novamente o nome da feiticeira. Maria Feiticeira, você está aí? Apareça! E então, um som, um estalo metálico, quebrou a expectativa do silêncio. Todos nós paramos, os olhos fixos na corrente que pendia do mausoléu. Era como se a própria noite tivesse ficado com medo. A brisa noturna se intensificou num vento que carregava o frio de outrora, esgueirando-se por entre os vãos de nossas roupas, fazendo com que nos abraçássemos instintivamente.
Alguns diriam que era apenas uma mudança no clima. Outros, mais supersticiosos, afirmariam que era um prenúncio. Eu não sabia o que pensar. Arthur deu um passo atrás, a coragem escapando dele como fumaça. Lívia e Renato trocavam olhares nervosos, enquanto eu não conseguia desviar a atenção daquela corrente que, teimosamente, ainda se balançava. Minha mente alertava que deveríamos ir embora, mas o fascínio pelo inexplicável ainda nos prendia ali. Levantamo-nos como uma única entidade e nos aproximamos do mausoléu. A superfície fria da pedra sob nossas palmas era um choque elétrico de realidade. Então a voz de Lívia, pequena e trêmula, se fez ouvir acima da agitação do vento. Talvez devêssemos ir embora. Talvez ela tenha nos ouvido. Olhamos uns para os outros, a decisão pendurada no ar como a própria corrente do mausoléu. Ficar significava desafiar ainda mais o destino. Ir embora significava nunca saber. O relato dessa noite, de certeza, já estava sendo tecido pelo destino, palavra por palavra, espera por espera. Só poderíamos imaginar o que aconteceria a seguir com a sensação crescente de que a velha feiticeira, ou o que quer que repousasse na verdade sob esse nome, já sabia quem éramos. A pergunta que restava era: o que aconteceria agora que tínhamos perturbado seu eterno descanso? Em meio ao crepitar inquietante do vento, a tensão se enrolava em volta de nós como as correntes do mausoléu. Arthur permanecia imune. Seu deboche era como uma barreira entre ele e o medo que nos afligia. Porém, sua zombaria não era suficiente para cortar o frio que se infiltrava em nossos ossos, ou o mal-estar que se havia instalado como um nevoeiro em meu ânimo. Quando o copo se moveu, foi como se a própria noite se dobrasse à nossa volta, escrevendo sim sobre o papel que momentos antes parecia tão inocente. Tudo em mim se rebelava contra a proximidade daquele vazio, a presença que por brincadeira ou por destino invocamos. O que você quer? A pergunta de Arthur soou mais como um desafio. As letras se organizavam uma a uma, com uma lentidão que me fazia desejar nunca ter descoberto curiosidade alguma. A palavra revelada, você, deixou um eco visceral de pavor. Não era apenas a resposta, era a ideia de ser reivindicado por alguma entidade desconhecida, talvez pela própria Maria Feiticeira, ou pelo que quer que ela se tornasse nas sombras da morte. Arthur, talvez sentindo a mudança na atmosfera, escolheu então desrespeitar ainda mais a força que zombávamos de confrontar. Com um riso escarnecedor, ele chutou o copo, que se espatifou contra uma pedra tumular. O som da quebra foi um gatilho, um ponto de ruptura. Naquele momento, o entretenimento ilícito se dissolveu e todos compreendemos a gravidade de nossos atos. Loucura! Gritamos, pedindo para Arthur a pedir desculpas, a retratar-se daquela invocação insensata, enquanto ele mantinha seu riso cheio de escárnio, ecoando a frase agora infame: "Venha me pegar". Sentíamos cada vez mais que era hora de partir. Já não havia graça nem aventura, apenas a sombra fria de um terror demasiado real. Foi quando decidimos abandonar não apenas o tabuleiro Ouija de improviso, mas a própria névoa de nossa ignorância e enfrentar o que quer que o amanhã trouxesse. Não saímos correndo, mas nossa retirada foi rápida, quase respeitosa. Arthur foi o último a sair, lançando um olhar final, meio desafiador, meio incerto, para o mausoléu que naquela noite se tornou algo mais em nossas vidas. Nos dias seguintes, a sombra do acontecido pousou sobre nós, com um peso que oscilava entre a culpa e o temor supersticioso.
Observávamos Arthur com um nervosismo que ele descartava, mas algo em seu olhar começava a atrair uma inquietação interna que ele não confessava. Havia em nosso pequeno grupo um silêncio não dito, uma espera silenciosa, porque o jogo temerário que jogamos naquela noite não terminaria com a alvorada. A noite do desafio tornou-se o epicentro de uma série de eventos que nos seguiram como sombras coladas aos nossos passos. Os pesadelos começaram naquela mesma madrugada, invadindo cada momento de descanso com visões de uma criança desfigurada e uma velha cadavérica, ambas figuras de uma história que jamais quiséssemos ter escutado. Os sussurros eram como lâminas, cortando a barreira entre sonho e realidade. A febre não demorou a chegar, queimando minha consciência enquanto minha mãe, confusa e preocupada, tentava encontrar uma explicação médica para um mal que parecia transcender a lógica. Meus amigos compartilhavam do mesmo sofrimento, febres delirantes e imagens de terror que se repetiam em suas mentes febres. Porém, Arthur vivia um inferno particular. Ainda capaz de rir, ele zombava dos nossos medos, acreditando ser imune ao mal que havíamos convidado. Mas a realidade parecia ser outra. Suas noites assombradas pela figura da velha feiticeira, os cabelos brancos como a geada da noite mais fria, e sua voz carregada da promessa feita em escárnio. Você me chamou, estou aqui por você. Olhávamos impotentes, enquanto a lucidez dava lugar ao delírio e o medo tornava-se companheiro constante de seu olhar outrora cheio de desdém. A festa da praça era para ser um alívio, uma chance de esquecer as trevas que haviam brotado em nossas vidas. Mas a maldição não estava predisposta a pausas. Arthur, com um sorriso que não alcançava os olhos, desvaneceu entre a música e as risadas, como se fosse tragado pela noite. Vozes chamando um nome que temíamos. Uma entidade do além o tinha marcado para si. O desfecho, um eco da nossa loucura coletiva, foi revelado dias depois. Arthur foi encontrado sem vida no mausoléu da velha bruxa, o local onde desafiaram um espírito que todos os demais respeitavam. O choque da perda foi um peso que todos carregamos, uma sombra gravada em nossas almas. As histórias dos antigos, aquelas que nos pareciam contos para assustar crianças, adquiriram um novo significado. Uma lição sombria sobre o respeito devido àqueles que cruzaram para o outro lado do véu. A vida continuou, pois sempre o faz, mas carregamos conosco a cicatriz daquela noite. Os encontros na floresta cessaram, os jogos da juventude deram lugar a lembranças solenes, e em cada sombra, em cada sussurro do vento, a memória de Arthur e de nossos erros nos perseguia. De meu leito de febre, à realidade dolorosa de uma perda sem sentido, aprendi que há verdades no mundo que são mais antigas e mais fortes do que a coragem juvenil ou o ceticismo moderno. Verdades que não devem ser desafiadas em vão. Há um preço alto para aqueles que zombam dos mistérios que não compreendem. Um preço que, infelizmente, Arthur pagou na íntegra. A noite em que fomos tolos o suficiente para chamar a velha feiticeira permanecerá como um aviso silencioso para qualquer um que pense em brincar com o que está além da compreensão mortal. Um convite para entender que, em tantas maneiras, os vivos não devem perturbar os mortos.